Doutor Mariano, diretor do Hospital Regional, presidente do CISMA, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Araguaia, claro, prefeito de Água Boa. Frente ao que o Ministério Público aponta na reportagem ora apresentada a nível de Estado, qual é o seu ponto de vista? Então, no primeiro momento, né, Junei, o que nós gostaríamos de deixar claro a toda a população é que o doutor Mariano, como prefeito, o doutor Mariano, como presidente do Hospital Regional, bem como a direção do Hospital Regional, através do Rafael, nós não estamos sendo acusados de nada. O que o Ministério Público apontou é que existe, né, uma queixa-crime contra o doutor Sebastião, né, e alguns membros de sua equipe, né, supostamente médicos, estudantes, que lá trabalhavam com ele. Então, deixar claro, né, a toda a população que o Ministério Público avaliou todos os dados e não fez nenhuma queixa-crime, nenhum apontamento contra a prefeitura, contra o presidente. Isso é o mais importante que nós precisamos deixar bem claro a toda a população. É claro que o cidadão que nos assiste nesse momento, e é importante que a gente cite isso, ele deve estar se perguntando, o doutor Mariano é o diretor do Hospital Regional, presidente do CISMA, não caberia ao diretor, diríamos assim, a responsabilidade de fiscalizar essa empresa? Então, o que ocorreu durante esse ano foi que no mês de março estava terminando o contrato com uma equipe terceirizada de UTI que estava trabalhando no Hospital Regional. No último mês de março, essa equipe teve uma taxa de mortalidade de quase 70%. E também tinham algumas deficiências técnicas, como a necessidade que não estava tendo do médico intensivista presencial. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos fazer então, um novo processo, né, de contratação, uma nova licitação, onde assim foi feito. Então, foi feito, né, a busca de novas empresas, inclusive a então empresa que estava trabalhando, que estava prestando serviço, concorreu também, e a empresa que ganhou, né, foi a empresa Curi, que é administrada através do Dr. Sebastião. Então, a partir do momento que o Hospital Regional fez a contratação da empresa, essa empresa começou a trabalhar e administrar a UTI do Hospital Regional. O que ocorreu foi que, durante esse tratamento que eles estavam oferecendo, durante esses atendimentos, até então, nós não tínhamos tido nenhuma solicitação, nenhuma denúncia. Então, em nenhum momento, o Hospital Regional, a direção, Dr. Mariano, todas as pessoas que são maiores interessados em proporcionar a saúde, até então, ninguém tinha sido noticiado que tivesse nenhuma irregularidade no hospital. Infelizmente, a gente acabou, né, tendo ciência, conhecimento dessa acusação através das mídias. No momento que a gente ficou sabendo dessa queixa, denúncia, né, de alguns vereadores, a gente fez questão, nós, de fiscalizarmos, avaliarmos, abordarmos, fazer todos os questionamentos e a partir de então, né, de fazermos a notificação, assim como a legalidade manda, notificamos e a empresa então que estava fazendo, né, o gerenciamento da UTI foi afastado e a partir daí o Hospital Regional, né, foi a UTI, nós conseguimos, né, contratar um médico intensivista e a partir dessa contratação do médico intensivista adaptamos a equipe e começamos, né, a fazer a gestão da UTI através do Hospital Regional, como era feito com as demais especialidades. Infelizmente, né, ano passado, o Hospital Regional não tinha no seu quadro um médico intensivista, então fez a contratação da primeira empresa e a gente, devido à questão da pandemia, com dificuldade, acabou fazendo um novo processo de contratação. E aí, quando a gente teve esses problemas, a gente teve aí a felicidade, a iluminação, conseguimos ter acesso aí a conseguirmos um médico intensivista e a partir daí a gente fez toda a gestão. O ponto que se nota, e aí eu me refiro aqui ao diretor do Hospital Regional Paulo Alemão, é que com a troca da empresa responsável pela gestão da UTI, a equipe do Dr. Marcelo saiu anteriormente exatamente por uma debilidade da falta de um profissional e a Curi assumiu.
mas as mortes não diminuíram. Exatamente, então nós tínhamos essa deficiência que precisava um médico intensivista nos ajudando a tentar trazer bons resultados. Então foi feita a contratação. Então quando a gente faz um processo licitatório, as empresas elas têm que, né, apresentar o currículo, os documentos, e essa empresa, a Cury, fez como deveria. Ela tinha todas as condições, né, de assumir, né, de administrar a UTI do Hospital Regional. Então a gente aceitou, né, que a empresa fizesse aí, cuidasse dos pacientes da UTI frente à legalidade de sua empresa, mas infelizmente, né, os resultados não foram satisfatórios e continuou, né, infelizmente, com os índices, né, do mês anterior que nos motivaram a fazer essa troca. Então acabou tendo aí, sendo mantido esses números ruins, né, com uma alta mortalidade. De certa forma, não surtiu efeito a troca da equipe para gestionar a UTI? Num primeiro momento, através dessa empresa, não teve o efeito necessário, mas no momento que a gente viu que essa equipe se constatou as irregularidades, que não tinha condições, nós conseguimos assumir a gestão do Hospital Regional. Como eu falei, realmente vinha tendo muita dificuldade em conseguir contratar profissionais. A gente conseguiu, né, ter a felicidade de contratar, e a partir da nossa gestão, né, 100% feita pelo Hospital Regional, a gente conseguiu atender a população da melhor maneira possível e conseguimos índice muito bom, né, com baixos mortalidade a partir da administração do Hospital Regional. No caso da Cury, foi uma contratação por processo licitatório ou por dispensa de processo licitatório? Devido à questão da pandemia, foi feita uma dispensa de licitação, onde que foi, né, feito... Ter o preço mais baixo. Foi feito o preço mais baixo, como recomenda a lei, né? O cidadão se pergunta, doutor Mariano, exatamente a questão da fiscalização sobre essa empresa frente aos fatos que foram relatados pela Promotoria de Justiça. Pessoas, ou de repente uma pessoa que ficou até 3 dias sem alimentação, pessoa que acordou sendo entubada, a reutilização de alguns utensílios, enfim, situações que são extremamente graves. Essa empresa passou por algum tipo de fiscalização ou de informação antes de iniciar os trabalhos ou durante os mesmos? Com certeza, essa empresa Cury, no caso da figura do Dr. Sebastião, ele até então ele tinha excelentes resultados, né, através do trabalho que ele vinha desempenhando no Hospital Jacob Facuri em Goiânia. Então, o trabalho que o Dr. Sebastião vinha fazendo em Goiânia era um trabalho muito bom, sendo uma referência, né, a nível de convênios, né, atendimentos particulares, e tínhamos carta de recomendação também de outros hospitais, né, nos informando que a empresa dele, que o trabalho dele era até então de excelente qualidade. Então, infelizmente, o trabalho que ele acabou desempenhando não foi satisfatório, né? O que nos chama atenção e deixa muito preocupado foi o fato, né, Junei, de nós não sabermos, não sermos notificados em nenhum momento. Então, no momento que os funcionários do hospital, ou até mesmo quando o vereador ficou sabendo que estava existindo o problema, o que eles deveriam ter feito? Ter nos avisado para a gente já tomar medidas, né, imediatas e evitar, né, problemas futuros. Então, a gente fica muito chateado que talvez muitos dos problemas que ocorreram foi porque essas pessoas negligenciaram, essas pessoas não nos notificaram, não nos informaram para que a gente pudesse estar fazendo o melhor pela população de Água Boa. As pessoas que o senhor fala, os vereadores, no caso. Infelizmente, é o vereador Júnior, né, e talvez o vereador Elisandoná, mas a princípio o próprio vereador Júnior Silveira falou que já sabia dos fatos e procurou apenas fazer um trabalho de fiscalização, notificar o Ministério Público, e acabou retardando, né, o acesso das informações para nós, acabou prejudicando o trabalho do Hospital Regional. Uma reunião realizada no Sindicato Rural, inclusive com a SEAB, empresários, enfim, discutiu também essa situação. Inclusive, naquela oportunidade, o Dr. Sebastião, à frente da Cury, se pronunciou.
Frente àquele encontro, o diretor do Hospital Regional, Dr. Mariano, não seria oportunidade, de repente, de haver uma mobilização maior por parte da direção do hospital, frente às circunstâncias e o pé que a situação tomou naquela reunião? Então, a partir dessa reunião, que foi o momento em que nós tivemos a constatação dos problemas, a partir dali a gente começou a fazer esse trabalho investigativo, de buscar, coletar informações, e a partir daí a gente começou a notificar, né, solicitar informações, e esse trabalho que a gente fez com que a empresa, né, pedisse, solicitasse a dispensa, a liberação do trabalho, para que realmente a gente pudesse fazer o nosso trabalho com a nova gestão. É claro que existem muitos questionamentos, inclusive também por parte das pessoas que perderam seus entes, familiares, enfim, que essa situação é irreversível. O que dizer para essas pessoas frente a esse cenário atual, doutor Mariano? Então, infelizmente a gente viveu um momento muito difícil, né? Nesse primeiro momento, com a questão da pandemia, onde, né, a taxa de mortalidade, Junei, a nível do estado como um todo, chegou a 90% dos pacientes internados em UTI chegaram a ter taxas de mortalidade. Entretanto, a gente procurou seguir os princípios da lei para fazer a contratação das empresas, e a gente procurou fazer todo o trabalho de fiscalização. A gente pode, de maneira muito tranquila, né, falar para todos os familiares que a gente procurou fazer o melhor. E se um ou outro fato acabou, né, fazendo com que um familiar, alguém tivesse aí perdido sua vida por uma negligência, algum erro, isso aí vai ser feito, esse processo agora que foi aberto, e a partir daí vão ser julgados, né, a empresa que até então trabalhava vai fazer todo o trabalho aí de defesa, e aí vai ter que ser feito, então, depois desse trabalho de acusação da promotoria, mais o trabalho de defesa, aí os juízes, a perícia vai mostrar o que realmente aconteceu e quem são os culpados. O que a gente fica, assim, triste, né, porque vidas já haviam sido perdidas por causa da pandemia, e se houver qualquer culpado, com certeza quem vai decidir isso vai ser a justiça, né? E a gente está tranquilo aí para que ocorra o maior esclarecimento possível.